Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Olá! O Brasil tem passado por altos e baixos e apesar de momentos de intenso crescimento, a burocracia e o engessamento provocados por intervenções do governo trazem inúmeros desafios. E foi pensando nisso que a Mackenzie criou uma iniciativa para ajudar nas discussões sobre o nosso modelo econômico. Você confere agora na nossa primeira reportagem. No Brasil, o Estado tem sido o grande motor da economia, mas cada vez mais pessoas pensam em abrir o próprio negócio, o que se torna uma epopeia. São necessários mais de 100 dias para abrir uma empresa, por exemplo. E o que poderia ser feito para garantir um ambiente mais propício ao empreendedorismo? Para ajudar a responder questões como essa, que a Mackenzie inaugurou o Centro de Liberdade Econômica. Ele será uma fonte de contribuições para o debate sobre o papel do mercado e o impacto de políticas governamentais na economia. O Brasil ele não é um país bem ranqueado no índice de liberdade econômica. O Brasil, eu diria que ele está muito mais próximo de países como países altamente intervencionistas do Oriente Médio, ou como países da África. Uma das maiores travas que nós temos na nossa economia é um Estado muito intervencionista. Quanto maior a intervenção do Estado, ele muda o seu papel. O papel dele é só fomentar, estimular e criar condições para que a economia se desenvolva. Nós estamos justamente ao contrário. O evento propiciou debates sobre a liberdade econômica. O economista Benjamin Powell lembrou os benefícios que ela traz aos países que a adotam. O que vemos é uma enorme quantidade de evidências que mostram que países mais economicamente livres têm alto padrão de vida, crescem mais rápido e saem melhor em quase qualquer índice importante. Expectativa de vida, taxa de alfabetização, liberdade civil e política, tudo isso surge quando você tem grande liberdade econômica. O centro promete ter uma atividade intensa, envolvendo pesquisadores e alunos da graduação e pós-graduação. Nós queremos desenvolver pesquisas, trabalhos técnicos voltados para o desenvolvimento social e econômico, mas apontando, valorizando o empreendedor, a livre iniciativa, o livre mercado. Eu creio que isso é uma contribuição que a Universidade Presbiteriana Mackenzie pode dar e que com este centro será uma realidade. Nós queremos fazer uma conjugação com a liberdade econômica, mas com sustentação em pesquisa, fundamentada em pesquisa e com a credibilidade da nossa universidade. O lançamento do centro também serviu como manifesto em prol de uma sociedade livre de burocracias e mais empreendedora. Dar um passo à frente na definição, na clareza do que queremos, do que pensamos sobre liberdade econômica, sobre trabalho, sobre poupança, sobre a forma de se viver de uma forma tranquila, sem exageros, em função do fruto do trabalho de cada um. Um evento como esse é muito importante para que a gente possa destravar esses nós, destravar essas amarras, fazer o Brasil voltar a crescer através da economia, do empreendedorismo, dos negócios e de forma livre. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Fique aí! O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico,
e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, um mundo para você. Se você teve acesso recentemente à internet, deve ter percebido que a hostilidade tem dominado cada vez mais as conversas. Artigos publicados por jornalistas em sites têm virado alvo de comentários ferozes e destrutivos. Mas que fenômeno é esse? Por que tanto ódio? Um evento realizado aqui na Mackenzie com alguns desses jornalistas que sofreram inclusive ameaça de morte buscou resposta para estas perguntas. E você vê agora na nossa próxima reportagem. Que a tecnologia mudou a forma como as pessoas se organizam, isso todo mundo sabe. Mas lidar com os efeitos e até as possibilidades que essa mesma tecnologia traz, aí é outra discussão. Um exemplo disso tem sido a guerra virtual repleta de preconceitos, racismo, ódio. A lista, infelizmente, é grande, viu? Já entrou em alguma discussão de intolerância ou já sofreu algum tipo de insulto? Eu sofro, tudo. A qualquer instante, tanto por racismo quanto por machismo, a objetificação da mulher a todo instante. Com certeza, qualquer coisa que você posta que as pessoas julgam fora do padrão aceitável, eles já te criticam. Já ouvi de tudo na internet, coisas muito pessoais, até coisas da pessoa que às vezes pesquisa a sua família, o nome do seu pai para xingar ele. Pois é, são tempos de hostilidade e muito ódio distribuídos através da rede. E daí vem o nome do evento, o Jornalismo nos Tempos da Cólera, realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, junto com várias entidades que buscam compreender justamente esses fenômenos. Então, discutir isso é importante para que se levantem alertas e luzes e bandeiras amarelas para a gente pensar que sociedade a gente quer, como a gente quer tratar um repórter, como essa relação entre público e jornalista. As pessoas também não se assustam quando vem essas coisas, então você precisa criar uma consciência para as pessoas pararem de levarem isso com naturalidade e passarem a repudiar, para gerar uma reação negativa e esse comportamento parar. É aí que entram as organizações não governamentais, as ONGs, os coletivos, representações sociais e associações, além de outras instituições. Elas transformam as vozes das vítimas em força contra a cristalização do ódio. Não só na internet, mas na sociedade. Eu mesma, quando sofri violência online pela primeira vez, eu não denunciei, eu não tirei print, eu não fiz nada, porque eu não sabia que eu podia. Então é isso, a gente precisa empoderar essas mulheres, ou as vítimas em gerais, a entender que isso sim é uma violência e que isso não pode mais ocorrer. A denúncia é essencial. A grande questão não é se isso é preciso ser revisto ou não. Na minha opinião, a grande questão que cerca todo esse debate é justamente a intolerância. A intolerância, ela precisa ser combatida pelas vias democráticas, pelas vias do debate, porque o debate ajuda, mas o debate com o tempero da violência, com o tempero da intolerância, ele não ajuda, ele só ajuda a desconstruir qualquer tipo de argumentação. O auditório lotado de alunos, a maioria provavelmente conectada atenta às redes sociais, é sinal de interesse pelo assunto. Muitos até foram vítimas ou presenciaram algum tipo de ódio na internet, como mostramos no início desta reportagem. Então não é novidade, né, de ontem, e eu creio que não vai acabar tão cedo, enquanto não forem promovidos mais eventos como esse, de debate, de desconstrução, para reparar esse erro. A internet tem sido um espaço interessante para a formação, mas também tem, como tudo que é extremamente democrático, ela abre espaço para que as pessoas mostrem de fato o que elas pensam sobre qualquer coisa. E a gente percebe que o Brasil ainda é um país onde as pessoas são muito preconceituosas. Eu acho que é importante sempre colocar em pauta esse tipo de assunto. Eu acho que as pessoas que estão vindo fazer a palestra, a discussão, são relevantes para o assunto também. E no meio dessa guerra,
Como exercer o jornalismo diante da ação dos haters. Palavra nova que dá nome aos responsáveis pela disseminação do ódio, viu? Os haters são considerados aquelas pessoas que justamente se posicionam, principalmente na esfera da internet, com um discurso de intolerância, com um discurso de ódio. São aquelas pessoas que fomentam o ódio contra determinadas personalidades, contra determinadas ideologias, seja de que natureza for. Você tem que tratar todos, eu acho que com muito cuidado e muita empatia. Não dá para você falar só para os que já gostam de você. Então o ideal é trazer os haters para perto, tentar fazer com que eles entendam o que você está dizendo. E não são raras ofensas e retaliações e até ameaças de morte aos profissionais que defendem o bom senso e a imparcialidade. Não é que o fato de as pessoas ganharem voz prejudica o trabalho jornalístico, mas algumas pessoas se utilizam das ferramentas que dão voz à sociedade para fazer uma certa ideia deixar de ecoar nesse espaço público do diálogo que é a imprensa, que é a liberdade de expressão, que é a internet por definição. Eu acho que o olhar, né, majoritário assim, da mídia, ele não abraça, não entende a minoria, não tem nenhuma empatia. Então acho que meu papel, o papel do colunista, de jornalista de modo geral, é a empatia, é tentar escutar. Acho que a escuta é a palavra-chave, né? Escutar as minorias e dar voz também, claro. Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, muito que discutir, tem que continuar aproveitando o espaço da internet, tem que discutir com essas pessoas que não aceitam as diferenças, que acham que ainda defendem um padrão no qual poucas pessoas se encaixam, inclusive, mas isso precisa ser questionado e revisto, e eu acho que espaços como esse são importantes. Olá, neste programa foi apresentado o lançamento do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, uma iniciativa pioneira em uma universidade no nosso país, que objetiva criar um ambiente acadêmico para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas, a elaboração de modelos econômicos com foco na livre iniciativa e na liberdade de empreender. O centro já nasce com o suporte acadêmico de 2 cursos de mestrado profissional, em Economia de Mercados e em Administração do Desenvolvimento de Negócios, além de um observatório de finanças aplicadas. Transformar o conhecimento tecnológico e a inovação em negócios competitivos é hoje, sem dúvidas, um grande desafio no nosso país, em virtude de um modelo econômico predominante que não valoriza o indivíduo como principal agente da ação empreendedora. Por outro lado, os estudos do centro são levados a efeito no sentido de contribuir para a prática do livre mercado sobre a perspectiva da liberdade econômica. Contudo, o maior desafio do centro é a formação de novas lideranças acadêmicas e empresariais que contribuam para o desenvolvimento social e econômico do país pela mudança do pensamento econômico predominante que apresenta sinais claros de esgotamento. Conheça mais a Universidade Presbiteriana Mackenzie, os seus programas de pós-graduação estrito sensu, mestrados e doutorados, os nossos projetos de pesquisa e os nossos cursos de graduação. Muito obrigado. O Mackenzie em Movimento fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, você pode ficar ligado em toda a nossa programação através desse site que aparece aqui na sua tela. Mas se você é da turma dos conectados, pode também baixar o aplicativo da TV Mackenzie. É leve e gratuito. Lá são 24 horas de programação com documentários, programas sobre ciências, carreiras, curiosidades, telejornais. Ele está disponível tanto para o Android quanto para o iOS. Ou então, se você preferir, pode conferir esse programa no nosso Facebook, nesse endereço que aparece aqui. Eu vejo vocês lá. Até mais! Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida.